Vamos para as informações. É o seguinte, galera. Vou começar falando do Sampaoli, que deu treino nessa quarta-feira normalmente, como se nada tivesse acontecendo, porque ainda não aconteceu. A verdade é essa, o Sampaoli sabe que será demitido. Os jogadores estão lendo o noticiário, também sabem que o Sampaoli será demitido. O Sampaoli não tem mais vínculo, não tem mais contato com o Rodolfo Landim. Desde a final da Copa do Brasil, inclusive, depois do jogo, o Landim não conversou com ele. No retorno ao Rio de Janeiro, o Landim não conversou com ele, não teve nem troca de olhares, não teve nada. Lembrando que o Landim era o único dirigente ali que tinha um contato próximo com o Sampaoli, que bancou o Sampaoli para a final da Copa do Brasil. Agora, o Sampaoli, enquanto ele espera o comunicado oficial da diretoria do Flamengo que ele está demitido, continua sendo super profissional, continua dando treino, e é assim que tem que ser, a verdade é essa. Eu já dei minha opinião, acho errado isso que a diretoria do Flamengo está fazendo. Inclusive, vários jogadores do atual elenco também estão achando errado, uma situação constrangedora, porque todo mundo sabe qual será o desfecho, qual será o fim. Mas a diretoria do Flamengo entende que só pode demitir o Sampaoli depois que encaminhar a contratação de um novo treinador. Tem gente que defende esse tipo de posicionamento. Eu não curto muito, acho até falta de respeito com o profissional, que no caso é o Sampaoli. Ele pode ter feito um péssimo trabalho no Flamengo, mas eu penso muito no lado humano. E o Sampaoli é um ser humano, então eu prezo pelo respeito. Mas tem gente que pensa diferente, eu respeito, tá? Isso aqui é uma democracia, você não é obrigado a pensar como eu tenho a minha opinião, você pode ter a sua, e vida que segue, o importante é isso. Agora, os jogadores também sabem que a qualquer momento pode ter troca de comando. O Flamengo só volta a campo no próximo sábado. Por exemplo, não teve vídeo para os jogadores, por quê? Em semana cheia de treinamento, o Sampaoli só passa vídeo 48 horas antes da partida, ou seja, teoricamente seria amanhã ou sexta, porque o jogo é no sábado, 4 horas da tarde. Enfim, vamos aguardar, mas Sampaoli é mantido porque o Flamengo ainda não encaminhou a contratação de um novo treinador. E esse novo treinador, que é o plano A no momento, é o Tite. Você já sabe, negociação em andamento. O treinador que mora no Rio de Janeiro retornou de Porto Alegre, onde ele estava passando férias. E a diretoria do Flamengo tenta avançar nas tratativas para convencer o Tite a assumir a equipe já em outubro. Ainda não teve acordo, obviamente não. O Tite já teria sido anunciado pela diretoria do Flamengo para a vaga do Sampaoli. As conversas estão em andamento. O Corinthians demitiu o Luxemburgo nessa quarta-feira e muito se falou aí do Corinthians tentando a contratação do Tite também. A informação que eu, Vini Casagrande, tenho é que o Corinthians não fez nenhum movimento para tentar a contratação do Tite. Nessa quinta-feira pode fazer? Até pode. Mas até a demissão do Luxemburgo não fez nenhum movimento. Isso eu falei com pessoas do Corinthians e também pessoas perto do Tite, que são responsáveis pela carreira do Tite. Então, lembrando que o Tite também não negou quando ele foi questionado no aeroporto, no desembarque aqui no Rio de Janeiro sobre o Flamengo, disse que respeita o Flamengo, Corinthians, São Paulo, enfim, o Tite é sempre muito ético. Eu até imaginava já que ele fosse fazer isso, porque o Flamengo, querendo ou não, ainda tem um treinador no comando, que no caso é o Sampaoli, mas o Tite é extremamente ético. Isso aí não é de me espantar, não me deixa surpreso, não, muito pelo contrário. Mas, enfim, o Flamengo continua tentando a contratação do Tite, é a informação que eu tenho. Óbvio que a chegada dele ao Rio de Janeiro facilita a vida do Flamengo nas conversas, mas até o momento não teve nenhum anúncio, não teve nenhum acerto. E repito, a informação que eu tenho que o Corinthians não entrou na briga, não está próximo de, entre aspas, dar um chapéu no Flamengo, como muita gente está imaginando aí nas redes sociais. O próximo vídeo agora é sobre Bruno Henrique, galera, e é uma situação extremamente delicada, porque estamos falando de um ídolo do Flamengo. A verdade é essa, e eu considero o Bruno Henrique o jogador mais importante dessa geração, de 2019 para cá. E quando eu digo importante, eu fiz questão de enfatizar a palavra importante. Não é o maior ídolo dessa geração, o mais importante, o maior. Porque para mim o maior é o Gabigol. O que ele fez com a camisa do Flamengo é algo assustador. Mas eu acho que sem o Bruno Henrique, o Gabigol não faria metade do que ele fez com a camisa do Flamengo. Então eu considero o Bruno Henrique o jogador mais importante dessa geração. E existe um entrave aí na renovação de contrato dele. O contrato dele vai até dezembro. Diretoria do Flamengo e representante do jogador têm conversado aí nos últimos tempos, nos últimos dias, só que não teve acordo. Obviamente a pedida financeira do Bruno Henrique chamou a atenção da diretoria do Flamengo e eles estão conversando. Na verdade, nesse momento, o que está acontecendo é negociação travada. Veja, existe a chance do Bruno Henrique não renovar? Óbvio que existe. Óbvio que existe. A gente não tem como cravar, com certeza ele vai renovar. Existe a chance. O que eu entendo e o que eu ouço da diretoria do Flamengo
Vini, a gente vai fazer de tudo para renovar com o Bruno Henrique. E é normal esse tipo de situação, esse tipo de negociação. Estamos falando de um jogador que está valorizado no mercado, que tem sondagem de alguns clubes, inclusive o Palmeiras sondou sim a situação do Bruno Henrique, mas vou ser sincero, eu acho que o Palmeiras pode ter feito isso muito mais de forma estratégia, para, entre aspas, dificultar a vida do Flamengo na negociação com o Bruno Henrique pela renovação de contrato. O que eu sei que teve um clube do exterior, eu já falei isso aqui no canal Vini Casagrande, que é o Olympiacos da Grécia, o mesmo do Rodinei, que veio firme no Bruno Henrique, oferecendo um contrato longo, de 2 a 3 anos, um bom salário. Só que o Bruno Henrique, ele dá prioridade ao Flamengo. Só que ele também entende, junto com o representante dele, que ele vale um determinado valor. Esse valor, para o Flamengo, ainda é alto. Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Hipoteticamente falando. Vamos fazer um cálculo rápido. Supondo que o Bruno Henrique tenha pedido aí 2 milhões de reais por mês de salário. 2 milhões, supondo que o custo dele seja 2 milhões de reais. Ele pediu 2 anos de contrato. Então, o Bruno Henrique vai custar aí 24 milhões de reais aos cofres do Flamengo pelos próximos 2 anos. Qual jogador o Flamengo vai contratar por esse custo? E quando eu digo assim, por esse custo que esteja livre no mercado. Porque quando você contrata um jogador, teoricamente tem o valor da transferência, você tem que pagar o determinado clube e também o valor do salário. Qual jogador que vai entregar o que Bruno Henrique entrega no Flamengo? Que vai se adaptar de uma maneira que o Bruno Henrique já está adaptado? Eu acho que vale a pena a renovação de contrato, tá? Mas a diretoria do Flamengo, que pode ter todos os defeitos do mundo, mas em relação à negociação de contrato, os caras são muito bons. E é normal, o Flamengo conversa, puxa daqui, Bruno Henrique puxa acolá, e assim eles vão conversando. Eu tenho a sensação que o Bruno Henrique vai renovar, tá? A expectativa é essa. O Bruno Henrique dá prioridade ao Flamengo, o Flamengo tem o desejo, trata como prioridade a renovação de contrato do Bruno Henrique, apesar de estar focando nesse momento na busca pelo novo comandante, o que é óbvio, tá? Mas, enfim, obviamente o Bruno Henrique é um jogador que está sendo sondado aí. Hoje a negociação está travada, também por conta disso, porque o Flamengo está priorizando a busca por um novo treinador, mas as pessoas do Flamengo me dizem que, Vene, a gente vai fazer de tudo, a expectativa é que o contrato dele seja renovado. O Everton Ribeiro também é uma incógnita, tá? O Flamengo não fez nenhum movimento até agora para renovar o contrato dele. Eu tenho a minha opinião sobre isso, já falei no SBT Sport Rio, vou falar novamente. Eu acho que é o fim do ciclo do Everton Ribeiro com a camisa do Flamengo. Se a gente pede tanto uma reformulação no elenco, tem que começar com Rodrigo Caio, Everton Ribeiro, Davi Luiz, Felipe Luiz. Então, é a minha opinião. Eu acho que o ciclo do Everton Ribeiro chegou ao fim. Mas repito o que eu falei no começo do vídeo, é a minha opinião, você não é obrigado a concordar, a gente vive numa democracia, beleza? Você pode ter uma opinião diferente. Ou seja, 3 dias depois aí de perder o título da Copa do Brasil, o Flamengo vive um mar de incertezas. São Paulo vai ser demitido quando? Tite será contratado? Bruno Henrique pode ir embora do Flamengo? Pode, porque ainda não renovou. Então, essas incertezas tomam conta dos bastidores do Flamengo. Vou te falar, que momento vive o Flamengo, que pega o Bahia no sábado. Hoje o Flamengo está na 7ª colocação do Campeonato Brasileiro, fora da parte ali de classificação para a Libertadores do ano que vem. Então o Flamengo precisa acordar, porque, com todo respeito, se o Flamengo não vai para a Libertadores em 2024, é como se fosse um rebaixamento para o Flamengo. A verdade é essa. Então valeu, galera. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Um abraço e fui!